Primeiramente, eu queria saber quantas mulheres aqui são secretárias de mulheres dentro do seu sindicato ou continua. Parabéns a todas que estão aqui no encontro e representam as mulheres. Quantas colegas nossas, companheiras, são presidentes de sindicatos e estão aqui? Eu participei de um fórum lá do Correio, lideranças, e não sei se a empresa deu a estatística correta. Eu até conversei com a secretária de mulher lá da Bahia, Sandra Balbino, que está aqui presente, e a empresa mostra que nós somos 29% da quantidade de trabalhadores e que ainda não ocupamos, como a Irani até própria falou, em relação ao assédio. Quando você chega, a pessoa que está lá para tratar de você é um homem, né? Para ver como realmente, até dentro do local de trabalho, ainda existe essa discrepância. Mas também, já que aqui é um fórum de mulheres guerreiras, que queremos representar as bases, não, viu, Kleber, não leve para o lado pessoal que eu vou falar, mesmo porque eu acho que acima de qualquer coisa a gente tem que ter respeito com as pessoas. Agradecer a você ontem pelo churrasco e pelas suas palavras aí, e enquanto mulher representante aqui das outras, nossos sentimentos ao falecimento de sua mãe. Mas eu não sou, aliás, foi o Carlos Kleber que falou, né, o secretário da Saúde da Mulher, dentro da FITECT, eu não me completo por estar com um homem. Eu me completo porque eu sou mulher e me sinto feliz, representada onde eu vou, eu busco fazer a diferença. Eu não me sinto completa pelo homem, certo? Eu acho que não é esse olhar que a gente deve ter. Não pegando também para fazer politicagem com você, mas assim, você falou em relação ao machismo. E a gente percebe que dentro da FETECT, a gente tenta polemizar algumas situações, que foi o caso da Marina, que a gente realmente não tem que estar se apegando a esse momento tão duro, né, que estamos vivendo, com coisas pequenas, porque para mim isso é pequeno. A gente tem que avançar na luta. Tem uma mulher aqui que quer estar junto da luta, e a gente vê que na sua corrente, será que não teve uma mulher para estar no espaço? Para mim isso é machismo. Desculpa, mas infelizmente, como eu estou dizendo, não estou levando para o lado pessoal, mas a questão é que é o olhar masculino e feminino que disse aqui. E em relação também, como a própria Irani falou, e nós vamos tentar, mais uma vez, aprovar a moção de repúdio contra a presidente do sindicato, anfitrião daqui, Amanda Cocinho, que eu estou em um grupo, não sei se alguns aqui de vocês estão, o nome do grupo é Lutadores dos Correios. São 256 pessoas que estão lá, fechadinho o grupo, e ainda tem aquelas sages, não sei se tem alguma mulher aqui do PCO, mas que foi o PCO que fez aquela sagezinha da Amanda, e tem mulheres que replicam aquilo, que dão risada daquilo, mulheres sindicalistas, mulheres que representam a luta. Então eu estou pegando um ponto do que foi falado aqui em relação ao debate, para estar destacando essas situações, porque é muito ridículo. O discurso é bonito, as práticas são algumas terríveis. Então, assim, a gente pegar a Amanda, para estar fazendo jornalzinho, para estar chamando a Amanda desse nome pejorativo, Marmitex, infelizmente essas mulheres não me representam, e mais tarde a gente vai falar de uma outra mulher que foi, segundo o que ela me procurou, em relação à agressão sofrida no estado dela, por um sindicalista, por isso também, alguns outros motivos, ela não está aqui. Então, assim, vamos ter um discurso de acordo com as nossas atitudes. Valeu? Eu sou atendente em Foz do Iguaçu e quero aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Quais são as principais secretarias da federação e quantas mulheres nós temos nelas como secretárias? Na hora de indicar, é indicado mulher? Isso também no sindicato, porque assim, elas estão nas principais secretarias ou elas estão nas que sobraram? Aqui os homens não quiseram.
aplausos e falam bonito. Na sua casa, ele ajuda a esposa a lavar a louça? Na sua casa, ele fala baixo com a mulher ou ele grita e manda? Porque é muito fácil falar. É muito fácil falar. Mas se você pratica, é muito fácil aquele discurso que temos que ter igualdade no trabalho. Mas na casa não. Ele mora com a mãe, mas a mãe tem que fazer tudo para ele. Ele casa, a esposa tem que fazer tudo para ele. Eu falo isso por experiência própria, porque o meu marido, no começo foi difícil, porque a minha sogra dá tudo na mão. E eu falei para ele, eu não. Lá em casa, quem conhece já sabe que o macho da casa sou eu. Eu corto grama, eu pinto a casa. Agora eu estava passando pelo INSS, eu pintei toda a minha casa por fora, pintei por dentro. Quebrei parede para trocar encanamento de lugar. O meu marido, ele não colocava muito na casa, mas agora ele ficou cuidando do filho para poder estar aqui. A gente vai tentando colocar. Voltando ainda à questão até da sexualidade, eu mesmo me considero ter já sido violentada pelo meu marido, porque quantas vezes eu disse não e ele insistiu e falou que era minha obrigação, e a gente, pela cultura que fomos criados, acaba achando que tem obrigação e acaba cedendo. Porque você é mulher, você é obrigada a fazer aquilo que seu marido. E ele ainda fala assim, você tem que agradecer porque eu estou querendo com você, não com o outro. E assim, acaba cedendo, sem querer. Aproveitando também do tempinho que me resta, para poder dizer que o que nós precisamos mesmo também é a colaboração dos nossos colegas homens, que praticam o respeito, a colaboração com as mulheres, para que eles façam isso para os outros homens, porque a nossa maior defesa está dentro dos homens que nos ajudam. Porque ele não tem vergonha de colocar para os colegas, para os amigos, que ele defende sua mulher, que ele respeita, que ele ajuda. E ele é o maior defensor que a gente pode ter de outros homens, tanto na questão da violência sexual, como da violência doméstica. E fazer congressos específicos com os homens, precisa. Porque aqui é fácil falar para as mulheres, mas ninguém fala para os homens. É difícil. É difícil você pegar e chamar um congresso para homens para tratar do bem da mulher. Não pode avisar, senão eles não vão. Exatamente. Como o tempo é curto, né? Esse é um tema que a gente poderia falar muito ainda. Mas pedir para que também as colegas, na criação dos seus filhos, que nem o meu filho eu já crio, ele quer uma água, ele me pede, se ele pode pegar, eu falo, pega você. Ajudem a formar a cabeça dos novos homens para que eles pensem diferente. E das meninas. Porque não tem nada de errado uma menina, em vez de querer limpar a casa, ela querer brincar de carro, ou andar de carro, ou qualquer coisa assim. E mais uma coisinha que também eu estava esquecendo aqui, que é a questão dessa cultura que é implantada na gente, que a mulher ela só é bonita se ela seguir aquele padrão de beleza imposto pela sociedade. Cortei meu cabelo, meu marido falou que ficou feio, tinha que ter cabelo comprido. Falei, não, agora só vou ter curto. Eu não preciso ter cabelo comprido, porque a maioria acha que cabelo comprido é bonito. Eu também já passei por isso. Também já passei por isso. Então, assim, nós somos bonitas por sermos mulheres, e não porque o padrão que a sociedade impõe é alta, de cabelo comprido, magrinha, bonita. E obrigada pela oportunidade. Boa tarde, companheiras. Bom, eu sempre fui de base, hoje estou na Secretaria da Mulher do Sindicato do Amazonas, pela primeira vez em público, mas vamos dar a César o que é de César. Referente, eu sou uma pessoa
que sou pai e mãe de 3 filhos. E os meus filhos, tem uma mãe que é tatuada, tem uma mãe que os filhos é que lavam a louça, o meu filho homem, que lava a roupa, você já tem idade pra... Eu não tenho mais tempo para nada. Eu tenho 40 anos, eu desço de fio dental na ala de passista. Então, eu sou extremamente feminista. Mas vamos dar acesso ao que é de César. Quando o Carlos Clay falou que na frente e na campanha falou de que na casa dele, quem manda, foi na frente do meu CDD. Na casa dele, quem manda é a mulher dele, ele já está falando que na casa dele ele já está sendo machista. Quando diz que na casa é do seu Luiz, que é o seu Luiz, o presidente do Sindicato do Amazonas. Então, eu estou falando por mim. Eu sou uma pessoa que sofri uma violência doméstica. Eu nunca tinha apanhado de homem. Apanhei ano passado, no final de setembro, de um namorado. E eu não admiti, eu não saí da casa dele para ir para casa chorar. Eu fui para uma delegacia, fiz um boletim de ocorrência. Fui de imediato, isso foi de madrugada, eu fiz tudo isso. Fui fazer o corpo de delito. E a própria delegacia da mulher faz um boletim de ocorrência daquilo que se pode tirar negativo. Eu não estou aqui porque eu fui uma mulher que apanhei de um homem. Eu estou aqui porque eu acho que ninguém, independente de homem, mulher, criança, qualquer coisa, não tem o direito de apanhar de ninguém. Então, eu quero sim, não um boletim de ocorrência que depois eu tenho que me tirar. Eu quero processar esse cidadão pelo que ele fez. E eu vou até o final. E até hoje, eu não consegui ainda não teve nem audiência. Porque a própria delegacia ainda não fez nem meu inquérito, porque eu estou lá. O tempo todo, a própria vara da mulher diz que eu não sou considerada um crime, um caso de urgência pelo patrão, ser companheira dele, morar junto com ele, defender dele. Então, eu não sou considerada. E hoje a gente vê por quê? Muitas namoradas são assassinadas, porque a gente não é considerado como um crime urgente. Não é. E até hoje, mas eu não vou, amiga. Já fui prejudicada no meu trabalho, vou várias vezes que você fez. Está aí para resolver isso e eu não consegui, mas eu não consegui. Eu não vou deixar isso em conta. Então, quando ele se fala isso, hoje eu estou no sindicato. E quando eu decidi aceitar, eu pus logo, olha, eu sou assim, eu uso shortinho, eu bebo com amigos, a maioria das minhas amizades são homens e eu não quero ser taxada. Por isso, por aquilo, por causa da minha atitude, por causa da minha roupa, por causa da minha roupa, não diz qual é o meu caráter. Então, eu não quero levar que isso ainda é uma dor de cotovelo da perda das eleições. Porque lá foi, na frente do meu CDB, foi de um lado machista que você fez uma crítica e quem mandava na casa dele era a mulher dele e que, por causa disso, ele ia abandonar o sindicato. Então, vamos dar acesso que é certo. É a primeira vez que eu venho numa reunião como essa feminina. Então, eu coloquei em tópicos, até mesmo porque o tempo é curto, e esses tópicos eu coloquei que servem também para mim e para qualquer um de nós, para uma reflexão que nós temos que fazer, que ela é interna. Que o machismo ele é uma cultura que nós aprendemos. Uma vez que nós aprendemos isso, nós reproduzimos sem nem pensar no que nós estamos fazendo. Então, quando nós falamos do machismo, nós não estamos falando dos homens, nós estamos falando de nós, mulheres, que aprendemos a fazer isso. Então, os homens já nem precisam se dar o trabalho mais de ser machistas, porque temos nós, que fomos criados como seus soldados, para praticar isso todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Então, a criação dos nossos filhos, quando nós damos boneca para as meninas e carrinhos para os meninos, nós estamos praticando o machismo. Nós estamos dizendo o que é de menina e o que é de menino. A mulher, quando nós fazemos o julgamento da mulher, nós colocamos que a mulher que está com 2, 3 homens, ela é vagabunda. O homem, ele é viril. O homem, ele tem potência sexual. A mulher é sempre a vagabunda, a galinha da história. Então, a sexualidade da mulher, ela é castrada. Então, a mulher não goza. Quem tem prazer é o homem.
cuidado com a manutenção do machismo, ele tem a ver também com a questão financeira. Às vezes a mulher, ela sofre uma violência e muitas vezes ela não tem, fora o aparato do governo, ela também não tem condições financeiras de abandonar. Porque uma mulher que tem um marido com 3 filhos e ela apanha, ela vai para onde? Ela vai para casa de quem? Ela vai viver do quê? E, então, quando eu estava fazendo curso de serviço social, tinha um texto que falava sobre isso. Ela falava, melhor com ele do que sem ele, pelo menos meus filhos e eu tenho que comer. Tem a questão também que as mulheres acham que a pessoa que bate ama, porque ele bateu porque ele tem ciúmes. Então, ou seja, ele me ama. A violência não é amor. Nem quando a gente bate nos filhos, é questão que a gente fala que está educando. E também é considerado como, a gente pensa que é considerado como amor. Eu vou dar uma indicação que vocês possam ver, que é um filme chamado Amor, da Lília Cabral, que tem depoimentos de histórias reais de como as mulheres absorvem essa questão da violência relacionando isso com o amor. A identidade de gênero que nós aprendemos com relação ao que é o papel da mulher e o que é o papel do homem. Então, inconscientemente, a gente acaba fazendo isso. Fala assim, olha, meu filho, essa mulher não sabe cozinhar, ela não serve para você. Porque do mesmo jeito que você aprendeu a cozinhar para o seu marido e para os seus filhos, você quer que a sua nora também cozinhe para o seu filho. Se ela não sabe cozinhar, ela não serve. Se ela não sabe limpar, ela também não serve para o seu filho. Então, ou seja, você está criando a sua filha para que ela seja uma vítima desse marido que ela nem filho seu é. Então, tanto como nós temos filhos homens ou filhos mulheres, nós estamos criando para a reprodução do machismo. Então, quer dizer assim, é difícil a gente desconstruir esse ideal. Então, a gente desmistificar e desaprender tudo que nós aprendemos nesses muitos anos, isso é muito difícil. É algo que a gente tem que se policiar no nosso pensamento todos os dias. Então, vamos viajar um pouco nos nossos pensamentos e começar a vigiar as nossas atitudes. Vamos julgar menos e tentar acolher, porque acolher é uma atitude. Ter atitude é mais difícil do que você falar e julgar os outros. Bom dia, companheiras. Na verdade, assim, as falas da mesa, né, com relação à questão da violência, ela suscita várias coisas, né? Então, vou tentar organizar, estruturar a fala para falar de 2 situações, né? Eu, como assistente social lotada na gerência de recursos humanos lá em Santa Catarina, a gente ficou responsável por toda essa parte relacionada à questão da empresa ser signatária do Pacto de Equidade de Gênero e Raça, da questão das cláusulas que falam sobre a diversidade, que entrou no ano passado no acordo coletivo. E assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, porque existe assim, o que a companheira falou é muito notório, assim, não só no movimento sindical, mas a gente por dentro da empresa, tentando colocar as ações em prática, percebe também, assim, com relação às medidas de proteção, não tem a menor dúvida. Eu, como assistente social, em 5 anos de empresa, nunca consegui proteger uma mulher vítima de violência, fosse por transferência, fosse por medida protetiva. Não consigo garantir o direito dela a exercer a lactação, a exercer a transferência. Absolutamente nada flui da maneira como deveria fluir para que os direitos, sejam das crianças, sejam das mulheres, seja garantido. Mas, além disso, existe uma situação que eu acho que tem que ver a empresa querer as certificações, querer garantir algumas coisas, né, e ganhar o selo da equidade de gênero e raça, dizer que é signatária do pacto, e na verdade o que ela faz é colocar cláusula e dizer que tem, mas a gente sabe que não tem. Porque no dia a dia, a verdade é que todas as coisas que a gente foi tentando implementar não tinha operacionalização. Nós estamos falando de Ângela Rosa, que negociou com a gente nos últimos 2 anos a questão da diversidade, a questão das ações afirmativas, de equidade de gênero e raça, e que quando eu me reporto a ela por dentro da empresa como assistente social, para saber como é que a gente vai fazer para colocar as medidas de equidade de gênero e raça para acontecer, e ela não tem operacionalização para isso. A cláusula da denúncia do assédio moral e sexual não tinha fluxo de como é que essa denúncia ia ser acolhida dentro da empresa antes da primeira denúncia chegar. Então, na verdade, é uma dissociação entre a prática e o que tá colocado que não vem de hoje, né? E aí, dentro disso, a gente fica com dificuldade. É uma dificuldade do movimento, é uma dificuldade do trabalhador e é uma dificuldade dos técnicos também, que tentam fazer o trabalho fluir, né, dentro do recursos humanos e também não tem espaço para isso, porque a empresa de verdade não estruturou isso. Ela apenas disse e consta que isso acontece, né? E isso é uma luta que a gente vai ter que travar, né? Seja no cotidiano, seja também nas negociações coletivas desse ano, né? Isso para além de todas as violências e da cultura de violência que existe em todos os níveis da ECT.
Eu trabalho na área administrativa onde, em teoria, estão os mais letrados, estão os mais instruídos colegas, e quem faz o café na copa são as mulheres. As terceirizadas da limpeza no prédio onde eu trabalho, que é o principal prédio de Santa Catarina, foram todas trocadas por mulheres de meia idade, porque enquanto tinha menininha lá dentro, elas não tinham pais para fazer o trabalho delas. E elas estão lá de uniforme cinza, e elas são assediadas sexualmente por administrador, advogado, diretor regional e todo tipo de cargo de altíssima esfera. As adolescentes aprendizes nas unidades, na sua maioria das vezes, não são assediadas por carteiro. Elas são assediadas pelo supervisor, que pode ficar a tarde inteira no ouvido dela, enquanto está todo mundo na rua. E isso acontece em todos os âmbitos da empresa. Isso é uma cultura de violência que não tem que ver com a maneira como a gente é recebida e com o descaso que a gente sofre. Acabou? Bom dia, boa tarde, não sei mais que horas são. É bem rapidinho, né? Então vou falar aqui só o que eu acho mais importante assim, no momento. A discussão, ela mencionou equidade, enquanto outras pessoas falaram igualdade. Realmente, a nossa busca não tem que ser por igualdade, porque a gente não é igual ao homem. As nossas necessidades são diferentes. A gente precisa de equidade, de justiça. Por exemplo, eu vi uma imagem nas mídias sociais de você dar uma escada do mesmo tamanho para duas pessoas de altura diferente. Uma alcançou o objetivo dela e a outra não. Isso é igualdade. Equidade é você equilibrar. E é isso que a gente precisa na nossa vida. Outra coisa, a gente estava debatendo aqui, estava uma maior briga, né, sobre a questão de gestora participar do evento. Eu, quando fui eleita, eu era gestora de uma agência categoria 5. Tinha um atendente, tinha um carteiro. E eu só fui como gestora para essa agência porque era a única vaga que tinha no Mato Grosso do Sul para eu voltar do Paraná. Então, eu não fui moldada aos moldes da empresa. Eu fui por uma necessidade minha e da empresa. Então, eu apoiava a greve. Eu fechei a agência em abril, quando teve um dia de greve. Eu apoiava totalmente, falava para eles, olha, se vocês quiserem fazer greve. Eu entrei em contato com o sindicato pedindo para eles para eu fazer uma greve pontual, nem que fosse só na minha agência, porque as condições estavam ruins, com o apoio dos meus funcionários. Infelizmente, me disseram que a situação atual de negociação não seria boa. E eu só não sou gestora mais porque eu precisava vir embora de lá, ir embora para Campo Grande, porque eu estava vivendo um casamento em situação de violência, e eu entrei em contato com a polícia e a polícia nada fez. Eu tive que sair da minha casa, e ele só saiu por vontade dele, até hoje não deu nada, isso foi no final de maio. Então eu acho mesmo que eu fosse gestora de uma agência de qualquer categoria, eu sou mulher, eu trabalho no ECT, e eu preciso do sindicato para me ajudar. Boa tarde, companheiras e os companheiros aqui presentes também, né? Acho que a questão da violência, principalmente dentro do sindicato, é uma questão assim, machismo, aliás, a violência é um machismo muito grande. Em 2004, quando a gente assume a direção do sindicato, que não tinha mulher nas gestões anteriores, eu fui a primeira mulher a assumir a direção do sindicato. Então, teve um companheiro e, por sinal, ele não passou mais a não ser, não fazer parte mais da chapa. A primeira coisa que ele colocou para mim, né, em uma reunião colegiada, não tem necessidade de se contratar, de a gente almoçar fora no período de reunião, porque nós temos uma pessoa aqui que pode muito bem fazer almoço, compra um sindicato, compra-se mantimento, coloca lá e ela vai. E ela pode muito bem fazer a refeição para a gente. Então eu coloquei o seguinte, pedi intervenção, né, na hora, e fiz até assim, usei um gesto até assim, meio que escroto, mas eu tive que usar. Aí eu coloquei para ele o seguinte, que eu estava entendendo, porque ele com 3 faculdades e não passava de suplente do suplente. E segundo, o único fogão que eu dirigia era na minha casa, para quem eu quisesse, a hora que eu quisesse. Nem mesmo para o companheiro eu ia dirigir o fogão. E segundo, não mande eu para aquele lugar, porque eu não vou estar aqui para você.
Então, ele chegou e colocou para mim na frente de todo mundo, a gente estava com visita, Maria, você é muito masculinizada, você tem que ser feminina. Aí eu respondi para ele, ser feminina, andar de quatro e montar em cima, não vou ser feminina. Vou continuar assim, de jeito que for. Outro detalhe também, eu acho que a violência também na empresa, eu acho que o ano passado a gente teve uma questão assim, muito séria, e muitas vezes os homens dentro do sindicato, eles ficam, como foram 3 mulheres assediadas, por sinal elas foram à diretoria do sindicato, a gestão do sindicato, depois a diretoria da empresa, a gente deu uma batalha, e já faz mais de um ano, por sinal o companheiro expôs vídeo, né, assim, absurdo, colocando que a companheira, ainda bem que não tinha um pênis, senão ela estava doente, né, 3 companheiras, porque se ela tivesse um pênis, eles iam colocar, ela ia colocar aí falou, no cu da gente. Aí você vê coisa absurda, e a gente levou isso para a direção da empresa. Serviço social, a gente levou para o diretor, foi aberto o processo, mas infelizmente encontramos resistência dentro do próprio sindicato, porque o companheiro é associado, esses companheiros são associados, e a gente não podia perder esses companheiros, não deveríamos tocar o barco para frente. Então, nós temos sim que combater isso dentro dos sindicatos, dentro dos movimentos, na nossa casa e principalmente dentro da empresa. Isso é um crime, não se pode deixar isso acontecer só porque o companheiro é sindicalizado, certo? O companheiro é sindicalizado para que ele não seja penalizado. Então a gente tem que esquecer aí, entregar mesmo e penalizar mesmo aqueles que agem desse jeito. Obrigada. Bom, boa tarde a vocês, a todas, né? Primeiro eu quero reivindicar esse espaço com um canal nosso, das mulheres, não só de empoderamento, mas também de formação, né? É importante para a gente, quando uma mulher vem aqui na frente e fala, muitas vezes nas assembleias a gente não vê tantas mulheres tendo oportunidade de fala. E num espaço que é só nosso, a gente se sente mais à vontade para fazer isso. E isso não é à toa, viu? Isso tem tudo a ver com o machismo e da forma como os homens nos intimidam. Às vezes não com palavras, mas com os seus gestos, né? Então, quero reivindicar aqui uma parte da fala de Isabela, onde ela coloca a necessidade do nosso protagonismo. Eu respeito e admiro o posicionamento dos companheiros que foram convidados para fazer a mesa, mas eu não tenho dúvida que uma companheira também poderia desenvolver com propriedade e falar do tema, porque esse fórum, no meu entendimento, é um fórum nosso e é o nosso protagonismo. Bom, eu vi, todas sabem aqui, muita informação, a gente quer compartilhar e quer dizer muita coisa sobre a violência machista, porque ela está em todo cantinho que a gente vai. E uma das coisas que eu queria só contribuir aqui para vocês é sobre quando a gente fala de reprodução machista por parte das mulheres. O machismo, ele tem uma missão que é dividir homens e mulheres, mas também dividir mulheres e mulheres. E quando a gente tem outra mulher, uma inimiga, seja porque ela é amante do marido, ou porque ela é mais bonita, ou essas intrigas que a gente vê que é comum, né? Comum não, corrigindo, que é naturalizado e aceito na sociedade como mulher não gosta da outra, mulher se veste da outra, essas coisinhas, nós temos que nos atentar porque também parte do machismo nos dividir. Então, quando uma mulher diz para você que ela não pode, você não vai subir a escada, essa mulher também não sobe a escada. É diferente do homem que diz que você não vai subir a escada, mas ele sobe. Então, acho que a gente tem que, óbvio, colocar as divergências, porque nossa luta, não é só de gênero, é de classe também, enquanto mulheres trabalhadoras, mas também enxergar que aquela mulher ainda não consegue compreender, não tem aquele nível de consciência da letalidade do machismo para todas nós. É importante enxergá-las, antes de tudo, como aliadas no combate ao machismo.
e sempre tentar contribuir para que ela compreenda, né, melhor as nuances do machismo e como ele se apresenta de tantas formas. No mais, eu acho que não tem mais tempo, não. Acabou? Ah, tá. Então, só para finalizar, eu queria dar uma informação que tudo isso de violência que a gente está falando, a gente não pode se isentar de cobrar do Estado, do poder público, a sua responsabilidade. A Lei Maria da Penha, ótima, é progressiva, mas ela deve ser ampliada e hoje nós só temos 26 centavos investidos para proteger todas essas mulheres aqui que relataram violência. E nós queremos pelo menos 1% do PIB. É isso. Bom dia a todos, eu sou do Paraná, eu trabalho no CTC e sou OTP. Eu quis falar sobre o assunto porque eu estou me formando em Direito e a minha monografia foi realmente sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então esse fórum é bem pertinente, né? E eu vejo que no meu trabalho de TCC, as pesquisas que eu fiz sobre a Lei Maria da Penha, né? E percebi que a Lei Maria da Penha ela foi boa para a mulher, só que, na verdade, na prática, ela não funciona. Não funciona porque um pouco é culpa das mulheres também, porque as mulheres não procuram, muitas vezes, elas acham que não vai dar em nada e não procuram, né, seguir a Lei Maria da Penha, os direitos que ela tem, entende? Mas também tem a Lei do Feminicídio, que veio para complementar a Lei Maria da Penha, e é bem importante porque agora se o crime é contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, ele é punido penalmente através do Código Penal e através dessa lei do feminicídio. Mas eu vim aqui principalmente para falar sobre um acontecido que aconteceu no Paraná, que eu participei do Encontro de Mulheres no Paraná, em Curitiba, e aconteceu um fato muito lamentável nesse Encontro de Mulheres, né? Por ser mulher, uma secretária mulher, por ser um encontro de mulheres, por ser no mês de março, que é um mês dedicado à mulher, eu acho que deveria ter sim o sindicato e a secretária de mulheres feito uma moção de repúdio quanto ao acontecido de lá. Porque aconteceu de um diretor do sindicato na época ter feito violência contra uma mulher que era uma dirigente também do sindicato. E, infelizmente, esse sindicato se absteve, não fez nada para ajudar essa mulher. Embora as mulheres tenham tirado dentro desse encontro de mulheres, essa moção de repúdio ela não avançou. Eu acredito que, como eu era oposição também, e como estava ocorrendo uma eleição, então eu acredito que não prosperou pelo fato deles não querer expor esse dirigente por ele estar na chapa deles, estar no jornal deles, entendeu? Então foi bem lamentável o que aconteceu, entendeu? Tem várias companheiras aqui que acompanhou. É triste uma companheira ficar opa-opa, porque ela estava lá, talvez eu me lembro, mas ela viu a acontecido, viu que a secretária de mulheres não fez nada, que o sindicato não fez nada, não fez realmente nada. Tanto é que essa pessoa que fez a denúncia, ela pediu da gente que estava da oposição, que poderia fazer sim a moção de repúdio. As colegas que estão aqui, que faziam parte, que acompanhavam, podem confirmar isso. Então foi realmente muito lamentável, sabe? Então a gente percebe que nós somos mulheres, mas nós discriminamos as nossas próprias colegas. A gente não ajuda as colegas. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se unir. Temos que unir nós, sim, mulheres, temos que nos unir. Não temos que ficar de picuinha uma com a outra, ficar criticando uma com a outra. Eu senti aqui, por ser oposição, algumas ficaram assim, passadas, entendeu? Mas eu estou aqui com um objetivo de levar para a minha base, levar para as pessoas que votarem em mim, alguma coisa que possa acrescentar. Então é isso. Muito obrigada. Bom dia, meninas. É a primeira vez que eu estou participando da minha chamada. Esse ponto, entendeu? E começaram a falar sobre a violência doméstica, aí eu estava lembrando do ano passado, quando eu fui vítima de violência. Não aquela violência agressiva, fisicamente, porque
não deu tempo, né? Eu acredito. Muitas pessoas acham que violência contra a mulher é porque o homem chutou, porque ele bateu. Não, nada disso. Também tem a violência psicológica, a violência. Fala no microfone! Por exemplo, vou ser bem rápida, apesar da minha história ser bem longa. Eu me casei no dia de sábado, minhas unhas são feitas, a coisa que eu mais amo no mundo, entendeu? É fazer minhas unhas todos os sábados. Eu me casei no sábado, lógico, antes, fiz as unhas, coisa e tal. Quando foi no outro sábado que eu ia sair para fazer as unhas, ele disse, vai para onde? Eu vou fazer as unhas. Não, você agora não vai mais fazer as unhas. Para quê? Ninguém vai ver. Eu disse, não, mas não é que o povo vê, eu gosto. Aí ele, não vai. Pronto, aí não foi. Então eu só ia fazer as unhas na semana quando ele estava trabalhando. Aí eu ia fazer minhas unhas e passava-se um tempo e aí eu pensei, ele não está reclamando que eu fiz as unhas, então eu vou fazer no dia de sábado. Aí quando eu fui fazer a unha no sábado, ele disse, vai para onde? Eu vou fazer as unhas. Para quê? Você nunca mais fez as unhas? Pasmem, ele não percebia que eu fazia as unhas. Entendeu? Aí, meu Deus do céu, eu fiquei, né? Aí outra coisa, tem outro tipo de violência que eu sofria muito, nós nos conhecemos lá no bairro. Então, a casa dos nossos pais eram distantes assim, 2 ruas só. Todo domingo nós íamos almoçar na casa do pai dele. Aí eu dizia, pronto, agora no outro domingo vamos almoçar na casa do meu pai? Não tem pra quê. Gente, eu passava 4 ou 5 meses sem ir na casa do meu pai. Por quê? Porque ele não deixava, ele não precisava. Não precisa você ir na casa dos seus pais. Então, isso, a gente vai perdendo o amor, né, pelo marido, a gente vai. Por exemplo, aí eu havia terminado o 1º e 2º grau, queria fazer o vestibular, que na época era vestibular, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Que esses 20 anos atrás, até hoje, acontece do mesmo jeito, quer dizer, não mudou nada em relação ao homem ou à mulher, né, o machista. Então, ele dizia, não precisa você estudar, não sei o quê. Então, eu ainda passei por esse dilema com ele durante 10 anos. Então, 10 anos sem estudar. Né? Quando uma vizinha minha me chamava, Vera, vem cá, não sei o quê. Aí, quando ela dizia, Vera, nem terminava meu nome, ele já estava lá na calçada. Quem estava lá, ele disse, você quer o quê com minha mulher? Pronto, eu quase não ia na calçada falar com ninguém. Eu tenho tanta coisa para falar, gente. Agora, o mais importante que eu acho é o seguinte, se eu não assistir a televisão, porque quem assiste televisão, mulher que assiste televisão vai aprender a passar chifre no marido. Quando eu pedi separação dele, entendeu? Aí começou a violência maior. Ele comprou um revólver, entendeu? E ele ficava na mesa, quando a gente estava jantando, ajeitando o revólver, abriu o revólver todinho, mas a ponta do revólver apontada para mim, entendeu? Aí eu pedi a separação, eu queria separação, ele com o revólver o tempo todo, aí eu botava o revólver na cabeça dele e dizia que se eu me separasse dele, ele ia se matar. Aí depois... Exatamente. Aí ele começou a fazer o quê? Quando ele ia sair dia de sábado e domingo, ele fechava as portas e saía com os filhos e eu ficava dentro de casa trancada. Até que uma vez eu não assisti televisão porque ele não deixava. Por um acaso, eu assisti televisão e eu ouvi 8 de março, Dia da Mulher. A mulher tem que denunciar o marido, não sei o quê. Eu criei coragem e fui. Então, esse 8 de março, para mim, quando eu vejo na televisão, gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, foi esse 8 de março que abriu minha cabeça. Porque até então eu não achava que havia meu filho. O nosso companheiro Kleber, ele falou que a mãe dele, né, ensina ele a respeitar a mulher. Hoje também eu ensino meus filhos a respeitar as namoradas dele. Eu tenho 2 filhos homens, lindos e maravilhosos, muito assediados. Quando elas ficam ligando para eles, aí eles ficam enrolando, ficavam, né, enrolando. Não sei o que, não sei o que. Aí eu dizia, olha, seja homem. Homem tem que respeitar a mulher. Mulher merece ser bem tratada. Se você não quer, chega lá e diga, não quero. Mas não enrole, não engane
a mulher, pelo amor de Deus. Aí hoje em dia eles são bem respeitadores mesmo. Terminou, porque se eu for contar as coisas. Meu nome é Lúcia, sou PT, de Santa Catarina, e eu vim falar para vocês o que aconteceu lá com a gente em Santa Catarina, lá do CTC, a primeira denúncia de assédio moral que aconteceu lá nessa unidade. Em 2011, 2 trabalhadoras, elas fizeram a denúncia no sindicato de um assédio moral que estava sendo praticado pelo supervisor na época. O sindicato, na época, ele não fez nada. E essas 2 trabalhadoras, uma fez concurso, saiu da empresa e outra foi para outra unidade. Só que o assédio continuou. Essa pessoa que na época ele era supervisor, ele passou a ser coordenador, né? Subiu até de cargo. E ele continuou a praticar o assédio. O que aconteceu? 18 pessoas continuaram sendo assediadas na unidade. Elas procuraram o nosso sindicato, na nossa gestão, tá? E o que a gente fez? A gente fazia reunião com esse pessoal depois do horário de trabalho deles. Às 10 horas que eles acabam o serviço na unidade, eles iam lá para o sindicato, estava eu, estava a Thaís, tinha outros companheiros do sindicato. A gente fazia várias reuniões com eles, até convencê-los a denunciar realmente na empresa, porque a empresa dizia que não tinha denúncia. E nós procuramos o AGEP, então, onde é que nós estamos errando? Porque tem denúncia desde 2011. Aí eles falaram para a gente, não tem nada protocolado aqui. Aí o que a gente fez? Fizemos um abaixo-assinado com essas 18 pessoas, protocolamos a empresa e pela primeira vez teve uma denúncia, foi feita uma comissão de averiguação. Foi a primeira vez que a empresa foi investigar realmente uma denúncia de assédio moral. Tá? Teve trabalhadoras que perderam a sobrancelha, trabalhadoras que foram afastadas por doenças, tá? Doença psíquica, doença diarreia, vários problemas que apareceram em função desse assédio. E a empresa dizia que não tinha nada, que não estava ocorrendo nada. E o sindicato teve que ir lá, teve que conversar com esses trabalhadores, dizer para eles, não pode ter medo, porque o que acontece é isso, é o medo, o trabalhador tem medo de denunciar. E o sindicato tem que estar aí, tem que estar do lado desses trabalhadores. O que aconteceu? Foi feita essa comissão, que o coordenador era o AGET, e tinha outros membros também, tinha assistente social, tinha o OTP que era gestor, e no final, o que disseram? Que não aconteceu assédio moral. Depois de todas as denúncias que foram feitas, ele chegou a fazer uma reunião com um grupo de trabalhadores e acusar as moças de terem roubado, olha a palavra, roubado o contra-cheque de uma gestora. Imagina a situação, é complicado, né? Ele está ali na frente do gestor e ele está fazendo essa acusação. E mesmo diante disso, ele chamava trabalhadoras do canto e ficava criticando, dizendo que elas tinham que se afastar, que elas não iam dar conta do trabalho. Então imagina essas trabalhadoras passando por essa situação. E não eram só as mulheres, não. Ele fazia isso tanto com as meninas quanto com os rapazes também. E foi difícil convencê-los. Tem que denunciar. A gente seguiu todos os trâmites que a empresa dizia. Não, tem que fazer o abaixo-assinado, tem que protocolar, que fizemos tudo direitinho. E para no final eles dizerem que não houve assédio. Mas o nosso sindicato, junto com o nosso advogado André Bono, já tem uma denúncia no Ministério Público, porque isso vai avante, não pode ficar por isso. E a gente não pode deixar de denunciar. A gente tem que ter coragem de denunciar, sim, porque é muito importante. O Brasil tem que saber o que acontece, até mesmo dentro da nossa empresa. Tá? Agradeço a todos. A todas e a vocês da mesa. Em primeiro lugar, eu queria só pedir aqui se a gente podia fazer uma moção de repúdio ao presidente Guilherme Campos pela primeira hora que ele fez hoje. Eu acho que muitos aqui que ele fala que a culpa, né, da empresa estar do jeito que está é nossa, né, pelas faltas, né, que eu falo, que é pelos atestados, que assim, eu acredito que tem muito a ver com a gente, porque assim, é igual a companheira falou aqui sobre as cólicas, eu não vou pedir para a chefe para mim
trabalhar porque eu estou com cólica, não. Porque se eu virar para ele falar isso, ele vai falar que ele não é médico, que eu tenho que ir para o hospital. Então, já saio direto da minha casa e vou para o hospital. Então, isso já vai, né, para as faltas, né, que o presidente fala, que nossas faltas, né, está acabando com a empresa, né. Só que ele não conta que a gente trabalha dobrado no dia que vai, no dia depois. Eu que sou carteira, por exemplo, tenho que fazer o meu distrito. Se ficou parado uma semana, eu vou ter que fazer ele um dia, porque não tem reserva, em nenhum lugar aqui, pelo menos lá onde eu tenho. Eu sou reserva de lá. Então, se eu faltar, eu vou ter que trabalhar dobrado ou triplicado. E eu queria pedir a moção de repúdio à primeira hora do presidente da empresa. E outra coisa que eu queria falar é que a colega falou sobre o uniforme. E assim, eu como carteira, eu trabalho na rua com chapéu, calça, botina, blusa de manga comprida e sofro assédio. A culpa é minha? Eu não estou andando de short curto, eu não estou andando pelada. E mesmo se eu entregasse carta de biquíni, eles não poderiam me assediar, entendeu? Porque eu não estou dando moral, eu estou trabalhando, entendeu? Se o uniforme da empresa fosse biquíni, eu iria entregar carta de biquíni. Eu iria poder ser assediada por eles? Não. Não posso e não podemos ser assediadas e nem aceitar o assédio, entendeu? Principalmente o psicológico. Porque eu acho que assim, às vezes o cara vai, mexe com a mulher na rua, a mulher até tá meio pra baixo. Ah, ele mexeu comigo, aí ela fica mais assim, né, com a autoestima. Mas tem uma hora que cansa, gente. É muito assobio na rua. Tem vezes que eu não entrego perto de construção, são os piores. Tem uma cartinha pra mim? Tem, que abre no seu. Mas é sério, tem hora que dá vontade de falar umas coisas assim que... Isso é uma pressão psicológica que pode causar também um atestado. Mais uma falta, né, que o presidente fala lá, que a culpa é nossa. Aí, outra coisa que eu queria falar foi uma coisa que eu vi numa festa que teve na AFO aqui em Brasília, sábado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei, a minha prima me falou que uma menina tinha sido agredida pelo namorado dela, que ele encheu a costela dela de soco na frente da filha, da irmã e do marido, e de todo mundo que estava lá na festa. Aí eu perguntei para eles o que eles fizeram, porque a gente estava do lado deles lá. Eles não fizeram nada, porque falaram que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu discordo. A gente tem que meter a mulher, tem que meter a cadeira, tudo na cabeça dele. Mulher é frágil, gente. Mulher não dá conta de bater em homem, mas muitas mulheres não. Eu não dou conta de bater em homem, entendeu? Mas junta eu e mais 3 de mim. Eu tenho certeza que eu vou dar conta. Então, assim, gente, não é porque você não conhece a pessoa que você não pode se meter na vida dela. Não é se meter na vida dela. Assim, falar mal da pessoa é se meter na vida dela. Mas isso é uma ajuda que você está fazendo à pessoa. Porque hoje em dia, a pessoa não precisa ser vítima para fazer a denúncia de agressão, não. Apenas um testemunho já serve para ela ter a medida de proteção, entendeu? Então, assim, se você conhecer alguma pessoa que está sofrendo algum tipo de agressão, igual a senhora que falou da filha dela, que estava sofrendo, a senhora mesmo poderia ter ido lá e denunciado o seu cunhado, o seu genro, no caso, entendeu? Não precisaria ter a aceitação da sua filha para isso, entendeu? Mesmo quando ela não quer, gente, você vai querer. Se uma coisa dessa acontecer com a minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, eu vou esperar ela morrer para depois eu tomar uma atitude? Então, eu acho que não é bem assim, não. A gente não pode esperar a outra pessoa querer ou alguma coisa mais grave acontecer para a gente poder tomar algum tipo de atitude. É só isso e obrigada, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Como é bom poder ouvir primeiro a todas, porque em todos os eventos onde há uma predominância masculina, embora haja muitas mulheres, a gente sempre fala boa tarde a todos. Aí lembra que tem mulher que diz e a todas. Então é muito bom poder dizer boa tarde a todas e a todos. É um desabafo mesmo, não vou mentir.
Com relação ao machismo, eu achei muito interessante quando disseram assim, o machismo é algo que está arraigado. Está arraigado. Não só nos homens, como nas mulheres. E ele se manifesta de formas assim, bem naturais. Eu sou carteira e eu escuto uma expressão que me incomoda de uma maneira. Eu fico louca quando eu escuto, ah, fulaninho, tu vai sair naquele distrito? Aquele distrito ali é distrito de mulher. Como assim? Quando o distrito é teoricamente bom, é de mulher. Ou quando alguém diz assim, o cara não tem coragem, diz, fulaninho é uma mulherzinha. Gente, quem mais sabe que a gente tem coragem somos nós. Se tem um ser que tem coragem é a mulher. E ao mesmo tempo me incomoda quando eu ouço um homem virar para o outro e dizer assim, quando o cara teoricamente não sabe administrar a sua casa, ele vira para o outro e diz assim, quem manda na tua casa é tua mulher. Não é pessoal, mas me incomodou muito ouvir essa fala, porque por mais que não seja uma ofensa, ela foi usada como uma ofensa. E isso, ela manifesta o machismo que é tão natural que a pessoa age e não percebe. Então, que seja feita uma reflexão, porque pessoas que nos representam têm que nos ver como iguais e não como inferiores. As pessoas que estão aí para defender os nossos direitos em futuras negociações, elas têm que saber que não é a casa dele, é a casa da família, é a casa do casal, e que a administração tem que ser dividida, porque nós somos iguais. Então, é uma reflexão que eu proponho, porque essa diminuição da figura feminina é o que legitima a violência que nós vemos por aí. Quando os homens nos veem como inferiores, eles se veem no direito de se sentir donos e de fazer o que bem entender. Finaliza. Então, só para finalizar, eu achei muito interessante um texto que eu li no Facebook, isso é bem rápido. O cara disse assim, eu fui com a minha filha numa loja de brinquedo e eu vi o quanto o mundo, a sociedade é injusta com a mulher. Porque a gente foi na seção de brinquedos femininos, brinquedo para as meninas, e só tinha prato, colher, fogão, máquina de lavar. E quando a gente foi nos brinquedos masculinos, tinha aeronave, tinha avião, tinha carro. Quer dizer, a sociedade nos mostra que o homem pode ser tudo e nós podemos ser somente donas de casa. E o nosso papel é mostrar a todos que nós podemos o que nós quisermos. As companheiras e companheiros aqui presentes. Eu entrei em 98 na empresa, que era um momento bem complicado, até politicamente, porque se vinha de uma recessão. Enquanto, assim, ser mulher já foi um dos primeiros concursos que se abriu na época, que a mulher poderia ser carteira. Então, assim, a gente lá no Sul, sou do Rio Grande do Sul, séria, não me apresentei, e sou motorizada desde praticamente quando entrei. 45 dias após eu fui lá, precisava, e eu estou motorizada até hoje. Sou a mais antiga da atualidade do Rio Grande do Sul, na função. Então, assim, a questão da pressão era horror. O fato de ser mulher, né, muito mais ainda. E até o fato, no meu caso próprio, porque no mundo de homens, eu era uma das poucas unidades que tinha uma mulher motoqueira. Então, o preconceito era triplo. Aquelas questões todas a gente sabe, piores distritos, essa questão toda. 4 anos depois, eu me acidentei. Devido aos cachorros, caí com a moto, quebrei a clavícula. Quando eu fiquei atestado, quando eu voltei a trabalhar, o meu querido chefe, gestor na época, lindo, maravilhoso, disse que ia me tirar da função porque eu tinha perna curta. Naquela época não poderia, assim, o sindicato ainda era muito recente e muito menos a gente dizer que teria tendência ou simpatia por um partido de esquerda, que era muito pior ainda. Aí tu já era até demitida, tu nem passava no contrato. Então, quer dizer, muitas questões a gente teve que engolir e às vezes ficava meio o que fazer. Teve toda uma questão, procurei a empresa na época e daí concordaram e me deixaram na função. Tiraram o chefe, foi para outra unidade e ficou mais um tempo lá.
em outras funções, depois acabou meio que ele mesmo fez umas besteiras e acabaram tirando outra unidade do cargo. E agora, em 2012, eu fui vítima de um outro assédio. Já estou, nessa época eu trabalhava em CDD. Em 2008, vim numa cidade pequena, chamada Glorinha, no Rio Grande do Sul, que tinha um gestor, eu e mais 2 atendentes. Para minha surpresa, assim, nada contra, é uma questão assim, que se tem que esquecer a questão da mulher, tem a questão da mulher, mas também não basta ser apenas mulher. Essa minha gestora era uma gestora negra e era mulher. E eu fui vítima de assédio moral por ela. Tanto é que, né, agora, como já os tempos mudaram, chamei o sindicato, foi lá, conversou com ela, foi pior ainda. Porque daí as duas outras pessoas, quando ela me assediava, ela me chamava na sala, numa sala toda fechada, e começou a fazer guerra psicológica, que eu não produzia, que me viram eu de moto lá em outra cidade, em horário de trabalho, que eu não estava produzindo, e tal. Aí, ela não tinha nenhuma informação, e nunca tinha sido trabalhado com carteiro, não sabia nada de administração. Ela só sabia lá fazer mala direta lá em Porto Alegre, no setor de comercial. Então, assim, ela não sabia nem que era um leque, tanto é que eu que ensinei que era uma leque, e o absurdo era chegar no final da tarde, quando eu saí para entrega e voltei, ela perguntou o que era isso, se eu precisava fazer aquilo, que era da baixa, para ter ela mostrar como era a pessoa. E realmente, assim, procurei o sindicato foi lá, conversou, e depois me chamaram e disseram, Célia, eu acho que no teu caso, assim, como está tendo um assédio moral, e não tem, os colegas que estavam lá não viam, e tinha 2 que entre elas começaram a ter um relacionamento naquele momento, então, e uma queria tirar o lugar da futura gerente, essa. Então, eu fiquei sozinha, eu era sozinha na unidade. Fui para o INSS, fiquei 6 meses, tomei remédio, faixa preta, psicológico, tudo, queria matar a mulher, aquela coisa toda. Fiquei muito psicologicamente, não, mas foi sério mesmo. Tinha vontade, assim, de imaginava coisas como eliminar a mulher. Uma questão, assim, que me questiona até hoje, só para concluir, é a questão assim, na época, assim, se passou, eu não acredito que por má vontade, até por genuinidade, faltou o sindicato para fazer um BO, porque eu não tinha nada como provar esse assédio. Depois eu procurei, no sindicato mesmo, procurei a nossa advogada do sindicato para tentar entrar com uma ação, e ela mesma informou, como eu não tinha o BO, como não tinha nenhuma testemunha, que não adiantava fazer nada. Então, quer dizer, é este questionamento que eu questiono até hoje, assim, até que ponto a gente fala em políticas, até que ponto, no caso desse, que políticas se tem de concreto mesmo para fazer isso. Um BO. Depois que eu fiquei sabendo que a gente deveria fazer um BO, daí eu poderia entrar fazer uma ação melhor. Não se teve nada, quer dizer, quantos casos de hoje não acontece a mesma questão? Ou mesmo assim, quantos não tem testemunha, e depois eu até acabei comprando uma caneta com uma câmera para poder filmar, sabe? Mas depois dos casos que já tinham ocorrido. Então, é questão que eu boto em choque, assim, a gente se fala em política, fala disso assim, mas quais ferramentas, as orientações adequadas, qual é o caminho que se tem que fazer? Também procurei a JET na época, e elas me enrolaram e perguntaram assim, mas será que realmente a culpada não era eu? Então, essas questões, assim, bem políticas, bem claras, e orientações. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Sandra Balbino, sou diretora de mulheres do Sindicato da Bahia. Eu gostei muito desse tema, essa discussão sobre violência contra a mulher. No ano passado, foi o tema do nosso encontro de mulheres. Basta de violência, de racismo e violência contra a mulher no trabalho e na vida. Eu quero deixar uma crítica à federação. A
A crítica não é a Carlos Clay, nem a Kleber, mas a federação. Foi colocada uma pergunta aqui, a Bruna de Foz do Iguaçu, ela perguntou se os cargos que são colocados para as mulheres nos sindicatos e na federação são aqueles que sobram. E o cargo específico que você está de saúde para a mulher, me desculpe, não é pessoal. Não pode ser ocupado por um homem. De forma alguma, pode ser ocupado por um homem. Me desculpe. E este ano, nós discutimos no encontro de mulheres a questão da mulher em seus diversos espaços. E discutimos essa questão da construção da ideia de machismo na cabeça da mulher. Um dos temas foi esse. E nós colocamos uma psicóloga que discutiu a construção psicossocial e histórica de que a mulher é que ensina o machismo, a mulher é que contribui para isso. Acho que foi a Keila que falou que isso nos divide, que isso faz parte da cultura. E nós, mulheres, é que podemos parar com isso. Nós não podemos esperar que os homens parem com isso. Não que todos os homens sejam machistas, nem que todas as mulheres sejam machistas, mas isso começa em nós, em cada uma de nós. Nós precisamos desconstruir as ideias que nós temos. Nós percebemos disputas entre nós o tempo todo, seja porque uma é mais bonita ou porque uma é mais magra. Nós não precisamos disso. Ontem foi feito discursos na mesa que nós na Bahia concordamos de unificação. Mas nós não podemos esperar unificação de partidos, de centrais, de movimentos políticos. E nós, mulheres, que nem levantamos bandeira alguma, nos temos entre nós. Nós precisamos nos unificar. O tema deste ano lá na Bahia, do Encontro de Mulheres, foi mexeu com uma, mexeu com todas. Mulher é para defender mulher no trabalho e na vida. Guarde isso para você. Você é para mim e eu para você. E se mexer comigo, mexeu com você. E se você mexer com você, mexeu comigo. Nós precisamos alimentar essa ideia com as nossas mulheres para não sair. Nós precisamos mudar essa coisa de que estamos separadas culturalmente por um país que é um continente. Nós precisamos começar já, porque perdemos muito tempo e durante muito tempo nós só fomos perdendo um direito atrás do outro. Estamos nessa situação atual onde a violência contra a mulher é um crescente, porque nós, não só mulheres, mas nós, sociedade, não repensamos as nossas posturas. Apontamos um para o outro, uma para a outra, e não repensamos as nossas próprias posturas. Vamos desconstruir essa forma de pensar e vamos começar a plantar em nós mesmos a semente da unificação, da união, independente de raça, de credo, de estado. Precisamos disso. E eu não posso sair daqui sem falar uma coisa que eu admiro muito nesses encontros. Essa mistura de sotaques. Isso é lindo. Essa mistura de ideias. Isso é lindo. E essa mistura precisa trazer algo real, uma prática real. Vamos mudar, porque ainda é possível mudar, mas começa de cada uma de nós essa mudança. Obrigada. Oi, boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. Acho que já é tarde, né? Depois do meio-dia, embora a gente não tenha almoçado ainda. Estou falando baixo ou vou popularizar assim. Sou Vitória, primeiro vou me apresentar, sou Vitória Régia, tenho 13 anos de Correios, comecei em Aracaju,
Passei 10 anos lá e agora estou no Juazeiro do Norte, no meu estado de origem, Ceará. Vou falar um pouquinho do meu estado, vou para o meu interior, vou para Aracaju e depois volto para Fortaleza. Não sei se vai dar tempo, né? Mas é rápido, não tenho muito a falar também não, né? Só umas colocações. Sobre a violência, né? Sobre a violência contra mulheres, né? No Ceará somos o 6º país, né? A nível nacional, de violência contra a mulher, o 3º no Nordeste, né? E o índice alarmante na minha cidade do interior, Juazeiro do Norte, né? Onde mulheres se mordam em razão da sua condição de gênero. Quero falar em particular sobre o meu caso, né? Eu fui vítima de violência doméstica, tenho 47 anos, sou separada há 3 anos, né? Eu morava ainda em Aracaju, longe da minha família, né? E por isso me senti um pouco prisioneira do relacionamento, né? Mas aí busquei força em psicólogos e médicos e espiritualmente para que pudesse sair dessa zona de perturbação em que eu vivia, né? Graças a Deus me libertei, né? Procurei a justiça, né? Fui agredida fisicamente e psicologicamente, né? Procurei a justiça, a Delegacia da Mulher, muito especialista nesses assuntos, em Aracaju, consegui. A minha transferência não era permitida, né? Mas consegui, através da Defensoria Federal, né? Na esfera federal, que é o Correio Federal, e aí eu consegui essa transferência com urgência da cidade de Aracaju para a cidade de Juazeiro do Norte, onde residem meus pais, né? Mas isso foi uma luta muito difícil. Eu era perseguida nas ruas, né? Eu sou carteira, entregava carta em Aracaju e eu era perseguida nas ruas por ele, né? E também com armas e outras coisas que eu não vou detalhar aqui porque são muitas coisas a falar, né? Então, quero também relatar isso aí, Aracaju, né? Fui, em 5 dias, a Defensoria Federal conseguiu me transferir de uma unidade para outra unidade, mesmo não tendo vagas, mas conseguiu porque o Correio foi pressionado pela Defensoria Pública Federal do Estado de Aracaju e conseguiu essa vaga com urgência. Em 5 dias eu consegui minha transferência para Juazeiro do Norte. Por quê? Eu estava com medida protetiva e precisava me afastar com urgência do meu agressor, né? E isso baseado na lei Maria da Penha. Foi feito um inquérito policial, BO, e aí eu fiquei com medida protetiva e até hoje a Justiça não me tirou durante os 3 anos a medida protetiva, porque ela é permanente, ele pode se aproximar de mim em qualquer momento, né? Então, quero registrar isso aí. Outro fato, saiu de Aracaju para Fortaleza, né? Um fato que aconteceu com uma colega minha, não fui testemunha porque moro no interior, mas aconteceu lá em Fortaleza, né? Ela foi agredida, e aqui eu gostaria de registrar, né? Por um outro gestor, né? Onde não vou falar nomes, porque ainda está em processo de justiça, né? E crédito policial e tudo. Então eu gostaria de registrar, né? Ela foi agredida de certa forma, né? Onde o gestor fazia gestos obscenos para ela, né? Tipo, botar entre os seios coisas, onde dizia que ela tinha ela tinha alguma coisa especial para ela, onde ela ia usar e pedir bis, tipo essas coisas assim que intimida as pessoas, né? Intimida nós. E eu vendo isso como uma colega de trabalho, como foi dito aqui na anterior, na minha colega aí que prestou depoimento aqui, que o que faz com a nossa colega no ambiente de trabalho pode também ser feito conosco, né? Nós temos que tomar dores, temos que defender porque somos mulheres, né? Então eu gostaria que as políticas adotadas, né, através aqui do nosso Conselho Nacional de Mulheres, fosse reforçada, né? Para contenção, prevenção, punição ao machismo, racismo, preconceito e o homofobismo. Obrigada. Boa tarde a todas as companheiras. Primeiramente, eu gostaria de
parabenizar, né, todas as mulheres que tiveram a coragem de vir aqui, colocar seus depoimentos, porque não é fácil, né? A gente que é intimidada a vida toda não falar, né, a nos calar diante dos nossos pais, dos nossos maridos, e ter a coragem de vir aqui, falar um pouco da vida, falar um pouco da violência que cada uma passa, nos enche de orgulho e nos faz perceber que a gente vive realmente um novo momento, que a gente tem que aproveitar isso, né? Porque essa cultura machista, ela que nos ensina desde pequenininhas, né? Nós somos inferior aos homens, né? Que nós somos menos capazes, né? Que faz com que a gente tenha tanta dificuldade, né? De vir para um debate como esse. Mas quando nós estamos entre nós, as iguais, facilita também a nossa vida, né? Para que a gente possa fazer esse debate que é tão importante. E como nos surpreende ver a quantidade de mulheres que ainda sofrem violência, né, em pleno século XXI. Os relatos aqui nos faz parar um pouco e pensar qual é a vida que a gente quer e qual é o caminho que a gente tem que tomar, né? A gente sofre, eu sempre digo que a gente sofre o machismo desde a hora que a gente acorda de manhãzinha, que a gente bota o pé para fora do portão, ou até antes, quando a gente bota o pé para fora da cama, nós somos atacadas pelo machismo, né? Ou seja, pela pressão que os companheiros fazem de manhã, né? E por ter que cuidar dos filhos, fazer todo o trabalho da casa, ele sair de trabalhar, e quando a gente sai na rua, né? E nos deparamos com tantas cantadas, com tantos assobios, que muitas vezes nos enoja, porque nos trata como se fosse um pedaço de carne, né? E, infelizmente, no Brasil, essa cultura ela é muito forte entre as mulheres. A mídia, ela reforça o machismo todos os dias, ou seja, pela mercantilização do corpo das mulheres, uma propaganda de cerveja, ou seja, aquela escrotidão que é a globeleza, uma mulher nua no período do carnaval, dizendo para todos, para o mundo inteiro, olha, venham para cá, que aqui é isso aqui. Né? As mulheres estão na vitrine, pronta para servir os homens que vierem aqui, não só nesse período, mas em todo o ano. Né? E as mulheres do Nordeste são as que mais sofrem, porque nessa região, infelizmente, a mercantilização do corpo das mulheres é muito forte, né? E as meninas menores sofrem muito isso. Né? E a gente tem que se unir mesmo. Você vai muito rápido, porque o tempo é curto, mas a gente tem que se unir. Porque essa luta contra o machismo, ela não é uma luta só nossa das mulheres. Somos nós, mulheres, brancos, negros, porque quando a gente fala de machismo, inclusive a gente tem que fazer um corte de raça, de classe de raça, porque isso é verdade, que o conjunto das mulheres sofre machismo, nós, as mulheres negras, nós sofremos dupla opressão, que é o machismo e o racismo. E se essa mulher for negra, e se essa mulher for lésbica, ela sofre 3 vezes o machismo, né? E a gente tem que discutir, inclusive, a condição das mulheres. Infelizmente, eu não vi nesse encontro nenhuma mulher representante do movimento LGBT para que a gente possa ver o que foi, o que aconteceu nos Estados Unidos, o assassinato em massa de gays, né? E aqui no Brasil também não é diferente. Todo dia tem um gay, tem uma lésbica que morre, né? E a gente precisa debater isso também, porque isso faz parte da nossa vida. Muito obrigada. Nós, como trabalhadores, inclusive quem trabalha na rua, nesse carro, de carteira, que a vida toda foi de homens, né? Quando a gente assume esse papel, aí a sociedade acha que a gente não dá conta, que a gente é frágil, que a gente é branco, pega sol demais, aquela coisa toda que a gente ouve todo dia, que nada nos ajuda, né? Lá no Piauí, falando sobre esse assunto, o olhar masculino sobre a violência contra a mulher, foi discutido lá no meu setor de trabalho, inclusive a empresa promoveu um debate, chamaram todos os homens lá do CDD para assistir esse debate, né? Que era a campanha do Laço Branco. Inclusive essa campanha, ela veio do Instituto Maria da Penha lá do Ceará, foi inclusive o pessoal do Ceará lá fazer essas palestras, foi inclusive muito legal. Eu fui assistir porque eu fiquei curiosa, disse, nossa, um evento só para os homens, né? Aí eu fui lá, foi bastante interessante, porque a campanha do Laço Branco falando sobre essa violência, os homens contra a violência contra a mulher.
E aí eu vi que estavam todos atentos, porque de fato tem que partir do homem. Porque se a violência na maioria das vezes for praticada pelos homens, os homens têm que se conscientizar que isso não deve ser feito. Tá entendendo? Que eles têm que se conscientizar que a mulher não está ali para apanhar, para ser maltratada, ela trabalha também. Sobretudo nós, mulheres dos Correios, que a gente trabalha para a gente ter a nossa independência, a gente cuida de casa, cuida dos filhos. Então, o homem tem que amadurecer essa ideia de que as mulheres não estão ali para ser maltratadas. Então, com um tema bastante... O pessoal fica bem interessado assim, no tema. Graças a Deus, tomara que eles pratiquem lá o que foi discutido. Outra coisa também, lá no Piauí foi feito um debate, chamaram nós mulheres, todas as mulheres, né? A coisa mais difícil desse mundo é chamar as mulheres para alguma coisa. Sobretudo nós que trabalhamos, que tem muita coisa para fazer. Mas quando eles chamam, ela até vou. Tem gente que não vai, coisa da empresa eu não vou. Mas eu vou exatamente para saber o que eles têm a nos dizer. E eles fizeram uma mesa redonda lá bem interessante, porque foi muito discutido na mídia aí, esse estupro coletivo. Inclusive o Piauí teve vários casos, que foi na mídia nacional falado sobre isso. E aí tem duas delegadas lá no Piauí bem conhecidas, inclusive uma já teve no programa da Fátima Bernardes, que é a delegada Vilma, todo mundo tem nessa mulher. Porque ela defende demais a mulher, ela prende os homens, ela não está nem aí. Ela diz que mulher não é objeto não, tem que ser respeitada e pronto. E tem uma outra também chamada a Ana Melka, que ela estava nesse debate, ela estava falando exatamente sobre essa dificuldade das mulheres ocupar esse cargo que antigamente eram só de homens, inclusive o de delegada, que hoje ela e atua nessa área da mulher. Então o tema foi bastante interessante, foi bastante discutido, porque nós temos, às vezes a gente tem medo de falar, tem medo de denunciar. Agora, quando você está num debate onde tem uma delegada que cuida desses assuntos, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar seu depoimento, e aí essa oportunidade e foi um tema até interessante e foi organizado pela empresa em que eu participei. Eu fui curiosamente para saber o que a empresa tinha a nos oferecer. Mas foi um debate bastante interessante. Então, meu tempo acabou, a gente tem muito o que falar. Se fosse o dia todo, a gente falaria o dia todo. Bom dia ou boa tarde às minhas companheiras, minhas amigas, né? Daqui, boa tarde. Bom dia, boa tarde, gente. Nas unidades que a gente passa lá na Bahia, a gente gosta de dar um bom dia ou boa tarde para mostrar que realmente estamos fortes, mesmo com fome, mas que estamos fortes, né? Porque precisamos dessa força para estar unidos. Gente, eu pedi essa fala aqui porque a maioria das nós mulheres, né, dentro dos Correios, a gente tem uma coisa de que a gente mesmo está nos violentando. Aí eu digo assim, por que estamos nos violentando? Porque a gente permite que os homens nos utilizem para o que é o interesse dele. Eu dei um exemplo na Assembleia lá da Bahia, para tirada por Conrep. Os homens só colocaram as mulheres na chapa para só utilizar para ter os 30% de mulheres. E o que ocorreu lá? Na hora de montar a chapa, que eles ganharam 3 vagas e tinham direito a uma mulher, tiveram a ousadia de ligar para o sindicato pedindo para a gente abrir mão da cota de mulheres. Isso é um absurdo. Mas por que isso ocorreu? Porque as colegas se colocaram na chapa, sabendo que eles não iriam, para garantir que os homens chegassem ao topo, aonde eles queriam. E a maioria disso, tanto nos Correios, como na nossa vida, a gente faz isso. A gente deixa ser utilizada, violentadas, para satisfazer a vontade dos homens. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que dizer, para chegar no topo, tem que chegar junto com a gente. E não, quando chegar lá, nos retirarem do momento, porque a gente não presta mais. Então a gente tem que aprender a nos respeitar. Porque lugar de mulher é onde ela quiser. E o poder que nós temos, porque nós nos representamos, a gente faz. A gente é dona de casa, a gente é mulher, a gente é mãe, a gente é profissional e um dos melhores profissionais em todas as empresas. Porque nós somos competentes. Então temos que mostrar nossa força e dizer, mulher chega aonde ela quiser e mulher tem que defender mulher. Porque as mulheres têm mania de quando a outra chega a um certo topo, em vez de dizer vamos junto, arrastar junto para
desemprego. Então, gente, vamos unificar nos nossos direitos, defender e dizer: vamos chegar e aumentar e não reduzir nossos direitos e nem perder nossos empregos. Obrigado, gente. Só queria ter essa consciência de vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu também compartilho da mesma ideia. Desculpa, não me apresentei. Sou a Ana, sou de Belém do Pará. Na realidade, sou do interior, sou do Marajó. Eu era também carteira de interior. No interior, o carteiro, ele é OTT, ele é carteiro, ele é, às vezes, quando o gerente adoece ou precisa de uma necessidade, ele também vira gerente. Ele é um pouco de tudo, é o severino da empresa, né? Eu acho que quem trabalha no interior, né, que não trabalha nas regiões como Cidade Grande ou nas principais cidades, sabe bem o que é uma vida de um carteiro no interior. Então, eu fui carteiro por 5 anos na cidade de São Sebastião da Boa Vista, lá no Pará, no meio das águas, morava entre rios, é como se fosse a Veneza do Marajó. Lá era sobre pontes. Mas mesmo enfrentando todas as dificuldades que eu enfrentava como carteiro, como mulher, eu era discriminada no trabalho. Porque quando eu não dava conta ou quando a bicicleta quebrava, a culpa sempre era minha. Mas eu desconhecia os direitos, eu era ignorante a respeito dos meus direitos, só ouvia falar dos meus deveres, onde eu tinha que cumprir, o que eu tinha que fazer, alcançar metas e etc. Gente, a gente tem que trabalhar que a mulher, ela não é o pau mandado do homem, ela tem que ser também, como a moça falou, temos que trabalhar a equidade, porque de igualdade a gente já está cheia, de achar que a gente vai superar o homem na igualdade, a gente não vai. A gente tem que partir mesmo para esse mérito aí. Então, eu acho que já foi falado tudo, mas eu estou me colocando aqui porque quando a gente se põe dentro de uma empresa que é quase 100% masculino, nós somos muito visadas, nós somos muito discriminadas. E quando o homem vê uma mulher, eu sou como uma menina de 40 anos lá, que eu não gravei o nome dela, eu não tenho mais 40, eu tenho 44. Mas eu também levo uma vida de mãe e pai. Eu sou solidária na luta também das mães que são sozinhas, que criam seus filhos sozinhos. Encontrei muita dificuldade para conseguir pensão alimentícia com um pai omisso, que não quer estar presente. Nós somos, muitas das vezes, violentados nos nossos direitos quando a gente não conhece. Mas a partir do momento que a gente se torna conhecedoras, que a gente se torna sempre, como posso dizer, que a gente passa a ter esclarecimento daquilo que a gente tem direito, acaba a nossa ignorância e a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. De uma forma que eu posso dizer assim, quando o homem olhar para a gente, ele vê uma mãe solteira, mãe de 2 filhos, solteira, profissional, ele acha, na maioria das vezes, que aquela mãe sozinha, ela está carente, ela está precisando que na primeira cantada que ele der nela, ela vai cair. O que eu quero dizer é que eu sofri, sim, assédio moral, assédio, talvez, até sexual, não partiu para violência, mas nem para o estupro. Mas muitas das vezes a gente não conhece e passa por essas situações e deixa para lá por achar que a gente não tem direito de reivindicar. Então fica aqui o meu... Eu não sei nem o que dizer, eu acho que a minha... Pode ser um desabafo, que nem a menina falou. Eu deixo aqui o meu desabafo em prol das mulheres que ainda não conhecem. É muito bom ver todo mundo falando, porque a cada fala de mulher que subiu aqui, a gente se contempla, a gente se coloca dentro da história delas. Porque eu acho que em cada pedacinho da história, todas nós fomos contempladas. Alguém passou por alguma situação semelhante. Muito obrigada. Boa tarde.